Vida-morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai, oportunidade se perde. Cada um e cada uma de nós deve esforçar-se por despertar. Cuidado! Não desperdice esta vida! Movimento do corpo para os lados, para frente. Sai da imobilidade, descruza as pernas. Quem precisar. E hoje a gente segue a leitura da Charlotte Jokubeck, Sempre Zen. Hoje ela começa um capítulo novo, que é o ponto de estrangulamento do medo. As limitações da vida estão presentes na concepção. Os próprios fatores genéticos são limitações. Somos do sexo masculino ou feminino, temos propensão a determinadas doenças ou fraquezas corporais. Todas as linhagens genéticas reúnem-se para produzir determinados temperamentos. É evidente a qualquer mãe com o feto em seu ventre as tremendas diferenças que existem entre os bebês, antes mesmo de nascerem. No entanto, para a discussão que propomos, começaremos com o bebê ao nascer. Para os adultos, o recém-nascido parece aberto e não condicionado. Durante suas primeiras semanas de vida, o imperativo do bebê é a sobrevivência. Basta ouvir o nenê recém-nascido berrando. É fácil perceber como o som atravessa a casa toda. Não consigo me lembrar de nada que tenha a mesma qualidade revolucionária que o choro de um recém-nascido. Quando ouço aquele som, quero fazer alguma coisa, qualquer coisa para interrompê-lo. Não leva muito tempo para o bebê aprender que apesar de seus esforços incessantes, a vida nem sempre é agradável. Lembro-me de deixar meu filho mais velho cair de cabeça quando tinha 6 semanas. Pensei que eu era uma mãe nova, muito esperta, mas ele estava ensaboado e... Desde muito cedo, todos começamos a tentar nos proteger das ameaçadoras ocorrências que nos atingem com regularidade. Diante do medo que nos causam, começamos a nos contrair. A natureza aberta e espaçosa
no início da vida, vai se estreitando num funil dentro do gargalo do medo. Assim que aprendemos a falar, a rapidez dessa contração aumenta. Conforme nossa inteligência aumenta, o processo realmente torna-se mais veloz. Então, não só tentamos manipular a ameaça, armazenando-a em cada célula de nosso corpo, como, através da memória, relacionamos cada nova ameaça a todas as anteriores, e o processo forma-se de modo acumulativo. Estamos todos familiarizados com o processo de condicionamento. Imaginemos que quando eu era bem pequeno, um menino grande, forte, de 5 anos e cabelos ruivos, apoderou-se de meu brinquedo favorito. Fiquei apavorada e condicionada. Hoje, toda vez que uma pessoa ruiva passa pela minha vida, fico inquieta por nenhum motivo aparente. Poderíamos dizer então que o condicionamento é um problema? Não, não exatamente. Mesmo quando repetido com frequência, o condicionamento se esvai com o tempo. Por essa razão, alguém que fala, se você soubesse o que minha vida tem sido, não é de espantar que eu esteja nessa bagunça. Sou tão condicionado pelo medo, não tem jeito. Essa pessoa não está captando o cerne do problema. O que é sem dúvida verdade é que nós todos somos constantemente condicionados. E sobre a influência desses incidentes, revemos devagar nossas concepções a respeito de quem somos. Depois de termos sido ameaçados em nossa abertura e disponibilidade, decidimos que nosso ser mais autêntico é a contração do medo. Revejo minhas noções de pessoa e de mundo e defino uma nova imagem de mim mesma. E independente dessa imagem ser de conivência, de rebeldia ou de recolhimento, não faz muita diferença. O que difere é minha decisão cega de agora ter de corresponder a essa imagem contraída de mim mesma para poder sobreviver. O ponto de estrangulamento do medo não é causado pelo condicionamento, mas pela decisão a meu respeito. Essa decisão tomada com base naquele condicionamento. Felizmente, com essa decisão, como essa decisão é composta por pensamentos e reflete-se em contração corporal, ela pode ser minha mestra quando me experimento neste exato momento. Não necessito forçosamente de um conhecimento intelectual do que foi meu condicionamento, embora ele possa ser útil. O que de fato necessito é saber que espécies de pensamentos insisto em alimentar neste presente momento, hoje, e que contrações corporais exteriores tenho exatamente hoje. Ao atentar para os pensamentos e ao experimentar as contrações corporais fazendo zazen, o ponto de estrangulamento do medo fica iluminado. Ao fazer isso, minhas falsas identificações com um self limitado, que é decisão, aos poucos desaparecem. Posso ser cada vez quem sou de verdade, um não self, uma resposta aberta e disponível à vida. Meu verdadeiro self, desertado e esquecido há tanto tempo, pode funcionar agora, pois observo que este ponto é uma ilusão.
Vou tomar um golinho de água, descruzar minhas pernas. Amanhã estarei com o meu Zafu em casa. Incrível, né? O selfie que eu desertei, esqueci há muito tempo, agora ele pode me servir. Nessa altura, vem-me à mente dois famosos versos sobre um espelho. Um de autoria de um monge, que era especialista no quinto ancestral, e o outro de um anônimo, que acabaria se tornando o sexto ancestral. Esses versos foram compostos de tal modo que o quinto ancestral deveria julgar se seu autor teria ou não alcançado a verdadeira realização. O monge, o verso do monge, aquele que não foi aceito pelo quinto ancestral como a verdade, afirmava que a prática consistia em polir o espelho, em outras palavras, removendo o pó de nossos pensamentos e ações ilusórias, o espelho poderia brilhar, estaríamos purificados. O outro verso, que revelou ao quinto ancestral o profundo entendimento do homem que seria escolhido como seu sucessor, afirmava que, desde o princípio, não há espelho onde se mirar, não há o espelho a ser polido e não há onde o pó se apegar. Então, embora o sexto ancestral seja o entendimento verdadeiro, para nós o paradoxo é que temos de praticar com o verso que não foi aceito. Precisamos mesmo polir o espelho. Precisamos de fato tomar consciência de nossos pensamentos e atos. Temos de nos conscientizar de nossas falsas reações à vida. Apenas agindo assim é que chegaremos a perceber que desde o princípio o ponto de estrangulamento do medo é uma ilusão. É óbvio que não temos de nos forçar para nos libertar dela, mas não podemos e não queremos saber disso até termos polido infatigavelmente o espelho que não existe. Às vezes as pessoas dizem, bem, não há nada que precise ser feito, nenhuma prática polir é necessária. Se você enxergar com suficiente clareza, tal prática não tem sentido. Porém nós não vemos com suficiente nitidez. E quando isso acontece, criamos um caos deslumbrado para nós e para os outros. É preciso de fato praticar. Precisamos, na realidade, polir o espelho, até que possamos sentir em nossas vísceras a verdade de nossa vida. Assim podemos enxergar que já desde o início nada era necessário. Nossa vida sempre está aberta, disponível e útil. Contudo, não nos iludamos sobre quanta prática sincera devemos realizar antes de vermos tudo com a mesma clareza com que enxergamos nosso próprio nariz. O que lhe estou apresentando é, sem dúvida, uma visão otimista da prática, embora haja ocasiões em que ela se tornará desestimulante e difícil. Outra vez, porém, a questão é, temos bastantes escolhas? Ou morremos? Porque se permanecermos muito tempo entalados no ponto de estrangulamento do medo, seremos estrangulados até a morte. Ou lentamente conquistamos uma certa compreensão vivenciando o ponto e atravessando-o. Não creio que tenhamos tantas escolhas assim. O que vocês pensam?
O que ela traz aqui é a história do sexto ancestral, do Daikan Eno, do Huinen. Eu me lembro que quando eu li a última vez esse livro, quando chegou nessa passagem, foi bem interessante, porque o Huinen, o sexto ancestral, ele é bastante importante na nossa linhagem, justamente porque ele traz esse aspecto de que ele era iletrado, né? Que ele era analfabeto, ele não sabia ler nem escrever. E mesmo assim ele foi reconhecido como o sucessor do mestre. E o que eu gosto do que a Joko traz aqui é essa compreensão de que não foi porque o Huinen, o Daikan Eno, foi reconhecido como sucessor do mestre, que o outro monge que escreveu o verso anterior e que naturalmente seria o sucessor estava errado. Ele não estava errado no que ele escreveu, no verso que ele compôs. A passagem diz que o mestre estava procurando o seu sucessor e pede para que todos no mosteiro escrevam um verso que pudesse trazer a sua compreensão. E todos tinham certeza que esse monge que escreveu o primeiro verso seria o sucessor natural, né, pelo tempo de prática, pela sua compreensão. Mas mesmo assim, Daikan Eno transcende, né? Ele vai para um ponto seguinte da provocação do monge, né? Que o monge anterior escreve dando essa ideia do polir a telha, que ela traz para a gente como esse constante praticar, né? Com esse constante observar as contrações do corpo, né? Isso que ela fala muito do medo, do como o corpo se contrai quando a gente está diante do medo, ou de qualquer experiência, né? Se a gente puder perceber que o corpo mostra muito de como a gente vive cada experiência, né? Cada encontro, cada oportunidade, né? de prática. Então, quer dizer que se a gente se fiar pela compreensão de Daikan Eno, a gente vai achar que não precisa praticar, né? Que é aquela mesma frase do se já somos Buda, se já somos essencialmente essa natureza Buda, por que a gente precisa praticar? Ou achar que tudo que eu faço, então, já é esse ser desperto se manifestando. Não é assim, né? Não é essa a compreensão. E eu lembrei também que a Lama Tsering, ela tem uma palestra em que ela fala sobre esse medo original, né? Que está em essência no quanto nos forma, né? No quanto nos limita, no quanto a gente se aprisiona porque a gente quer se proteger desse medo, né? Que a Joko traz também aqui. O ponto de estrangulamento do medo. Acho que a gente não precisa explicar muito, né? Todos nós sabemos do que ela está falando, né? Alguém quer falar alguma coisa? Vocês viram que hoje os sinos, o taiko e o han, foi tudo feito pelo Kyoshi e a Shuden lá no mosteiro? Foram tocando os nossos instrumentos lá. Eles estão lá hoje, fazendo as granolas. E eles tocaram tudo lá. Adorei ouvir o han de lá. É engraçado, né? A gente fica se imaginando lá, enquanto eu ouvi os instrumentos. Isso aí.
Se ninguém quiser falar nada, eu vou encerrar. Então, vamos lá? Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.